Oi, pessoal, bem-vindos à Tecnogold. Bem, é a primeira palestra, né? E a gente já começa falando de tendências. Afinal de contas, a gente vem para uma feira justamente para pensar o futuro da nossa marca, da nossa fábrica, do nosso processo criativo. Então, a gente vai começar dando os principais subsídios para vocês decidirem, né? E também planejarem esse futuro 2021. Então, é futuro, mas é o futuro ali do lado, né? Um futuro próximo, para daqui a alguns meses já começa. A gente vai tratar de comportamento do consumidor e de tendências criativas. O comportamento do consumidor, a gente vai falar por conta do momento que a gente está vivendo, que é um momento onde todos os comportamentos se alteraram, se modificaram, né? E tem consequências na nossa vida cotidiana, do trabalho, no processo criativo, no processo produtivo. Então é muito importante a gente estar bem atento a essas mudanças no comportamento do consumidor, porque isso vai acarretar mudanças também nas próprias tendências que a gente pode ou não seguir de acordo com o nosso público. Então é um grande desafio a gente pensar nessas transformações. A gente tem também um tópico, né? A gente vai tratar tanto o comportamento do consumidor quanto tendências criativas, como tópicos que são transversais, porque vocês vão perceber quando um alimenta o outro, quando altera um, altera o outro, quando altera o outro, altera o um, por exemplo. E o cenário geral, que é algo que realmente a gente tem que ficar consciente. Ah, mas a gente já cansou de ouvir falar de Covid e tudo mais, mas a gente precisa reforçar para a gente não esquecer, não achar que já passou, porque isso é importante, a gente ter consciência de total realidade que a gente vai enfrentar nesse momento. Então, a gente tem, com a Covid-19, né, que todo mundo já conhece muito bem, né, que é o nome da doença, a gente tem, na verdade, um momento, né, de transformação. Já passou aquele momento de desespero, aquele momento, né, que sentindo como se fosse um tapete sendo puxado, né? Isso já foi, isso já, né, ficou no passado. A gente hoje está vivendo um momento que a gente chama de momento de transformação. É o momento onde a gente está adquirindo e reforçando novos hábitos, novas maneiras de estar, novas maneiras de pensar esse mundo que a gente vive agora. E é um mundo com pandemia. O que isso significa? Significa que a gente vai ter uma série de esforços para manter, né, a segurança sanitária de todo mundo. Então, por conta disso, a gente vai ter uma série de esforços mesmo, né, que a gente precisa estar o tempo inteiro atento para poder fazer da melhor maneira possível, né, a nossa presença frente ao nosso cliente. Então, bem, quando a gente pensa, né, na Covid, ela traz esse momento, vamos dizer assim, de novos hábitos, né? Então, a gente está começando a ficar acostumado com novas práticas, como lavar a mão o tempo inteiro, tá sempre com álcool 70 para poder desinfetar, com spray de álcool para poder desinfetar de maneira mais rápida e fácil, embalagens, a roupa que a gente está usando, o calçado que a gente está usando. Então, a gente tem, na verdade, agora um momento de consolidação de uma série de transformações de hábitos, né? De trabalhar em casa, de fazer o máximo de coisas em home office, de comprar e de adquirir coisas pela internet. Tudo isso são coisas que estão se consolidando nesse momento. Por isso que é chamado de momento de transição. É um momento onde a gente tem novos hábitos. Outra coisa muito importante é que a gente tem uma previsão de uma segunda onda de Covid-19, então de um segundo momento onde a gente vai ficar em quarentena, em possível lockdown de novo, né? Visto que a gente, quando olha para a Europa, a gente já vê isso acontecendo, por exemplo, né? Uma série de cidades fechadas de novo, uma série de países se fechando de novo, então a gente não consegue mais transitar tão facilmente de novo na Europa. Então é bem importante a gente entender que a gente provavelmente vai estar passando por isso de novo em pouco tempo, aqui no Brasil. Então, vamos nos preparar para esse momento? A gente já teve esse momento no passado, a gente tentou, foi no susto, então a gente teve que fechar a loja no susto, teve que fazer uma série de coisas no susto, né? Agora não, agora já é previsto. Então vamos pensar como que a gente vai enfrentar esse novo momento, essa segunda onda com a Covid-19. Se prepare sempre para o pior cenário, porque isso faz a gente conseguir ir muito bem, obrigada, se o cenário não for tão ruim. Então, faça sempre isso, tá? A gente vai
tocar nesse assunto em algumas vezes ao longo dessa apresentação. Então, pensem sempre como que é para o seu cliente nesse momento, quando ele fica fechado em casa, como que ele vive, quais são as problemáticas, né? Quando a gente faz qualquer tipo de movimento para tornar esse momento um momento mais agradável, um momento menos angustiante para o nosso cliente, sejam stories que você coloca falando, seja feliz, isso vai passar, olhe para o céu, essas coisas assim que motivam a pessoa a começar bem o dia, por exemplo, é melhor do que nada. Então, às vezes a gente pensa que a ação precisa ser uma ação megalomaníaca para justamente conseguir ajudar o nosso cliente nesse momento. E não, às vezes é uma mensagem de força, de esperança, de resiliência, que é o que ajuda. Como a gente pode ver nessa vitrine, que é coisa simples, né? Seja forte, né? Fique forte, né? Seja bom para as pessoas, né? A gente está junto, né? Então é um pouco essa ideia mesmo da gente tentar amenizar o máximo possível esse momento que é um momento, né? Principalmente na segunda onda, um momento de angústia de novo, né? Nossa, de novo, ficar fechado em casa, sim, de novo, ficar fechado em casa, justamente por uma questão de segurança sanitária, tá? Então, vamos fazer o nosso cliente passar por isso da melhor maneira possível. Aí a gente tem uma ótima oportunidade para tentar mudar um pouco a imagem que as pessoas têm da joia de uma maneira geral. Durante muito tempo, a joia foi construindo, né, foi se construindo enquanto imagem, enquanto significado na nossa sociedade, como algo que é fútil, como algo que fala de ostentação. A gente precisa realmente continuar tendo esse tipo de valoração dentro do universo simbólico que a gente vive? Não. Então, a gente pode sim ser agora algo ligado ao bem-estar, ao autocuidado, se sentir bonita, se sentir segura, né? Então, nesse momento de transição, a gente pode, inclusive, ver que joias pode ser o presente que a pessoa se dá, né? Um pequeno presente que a pessoa se dá e que faz ela ficar mais feliz e faz ela ficar realizada, como se ela tivesse ganhado um prêmio, né? Por ela ter aguentado todo o processo, né? Então, vamos aproveitar esse momento para mudar um pouco essa imagem, né, da joalheria. E aí entra justamente essa questão de bem-estar, de autocuidado, né? Como que a gente pode passar essas mensagens para os nossos clientes? Primeira coisa é falar que é fácil de higienizar e que isso não vai prejudicar a beleza da joia, por exemplo, né? Então, tirar esse medo do cliente já é alguma coisa, porque ele recebe uma informação da mídia e que não é equivocada, que o vírus fica assim, assado, né, durante um tempo ativo sobre o metal. Então, você fica em pânico de pensar em sair com metal na rua, por exemplo. No entanto, se a gente mostra como higienizar e como isso é simples, como isso é fácil, como isso não prejudica a beleza da peça, pronto. Né? A gente já não tem mais essa problemática. Ao contrário, você vai se sentir bonita, você vai se sentir realizada e segura, porque é fácil de limpar. Bem, outro elemento, né, é a gente pensar, por exemplo, na questão do look da live, né? É muito importante agora a gente trabalhar muito essa questão de aonde que a gente usa, aonde que a joia tem importância. É nesse pequeno quadradinho que a gente está vivendo cotidianamente. A gente vive o trabalho dentro desse ambiente digital, a gente tem informações, vocês estão assistindo uma palestra justamente que eu estou passando para vocês por esse ambiente digital, né? Então, o ambiente digital, ele por si só já é seguro, porque a gente não tem um contato direto, mas ele também é um lugar onde eu posso me expor socialmente, então eu posso colocar as peças que fazem com que você entenda um pouco mais quem eu sou pelo meu look, eu te impressiono, eu falo qual é a minha identidade para você pelo meu look. Então, o look da live é uma autoimagem positiva, é algo que mostra conquista, é algo que mostra também a própria questão da autoexpressão, né? Bem, a gente então pode entrar por esse caminho de autoindulgência? Pode e deve, né? Então é a gente trabalhar essa imagem da joia como algo que vem para melhorar o meu dia, para melhorar a minha relação comigo mesma, né? Então a joia passa a ser um vetor de realização, né? E principalmente de resultados positivos nesses dias difíceis que a gente está enfrentando.
e que a gente vai continuar enfrentando, né? Então é um pouco uma mensagem de eu me amo, eu mereço, né? Eu quero, eu posso, né? É bem essa ideia que a gente pode e deve trabalhar agora, nesse momento, com a joalheria, né? Então, o consumo de joias, ele também vai ter palavras-chave para a gente pensar. Look da live é proteção e segurança, a questão do básico, a questão do conforto, a casualidade e custo-benefício e, por último, sustentabilidade. Então, são coisas que a gente vai trabalhar agora de uma maneira bem rápida, mas que dá para você entender como que você pode trabalhar todos esses elementos dentro da sua marca. O look da live, como eu acabei de falar, ele tem muito a ver com essa ida do trabalho para o ambiente digital, o home office, né? Então ele veio para ficar. Muitas empresas já estão falando que não vão voltar full, mesmo com o controle total da Covid. As empresas viram que compensa muito manter em alguns dias da semana os seus funcionários em home office, é mais barato para a empresa, às vezes, a gente já viu isso também com alguns dados, tem mais produtividade, então é aí que entra justamente a joalheria. A joalheria entra numa maneira de tornar esse espaço um espaço digital, um espaço de expressão, né? Então é um meio de comunicação, o marketing pessoal passa por ali, o empresarial também, então é importante a gente investir nesse discurso do look da live, né? Nessa ajuda, né? De construir a aparência. E pode ser peças pequenas, podem ser peças grandes, a gente vai ver como isso tem a ver muito com a expressão do próprio cliente, né? Então, é a tela do smartphone, é a tela do computador, né? É basicamente compor e expressar aquilo que a pessoa é. E aí a gente tem um espaço que abre aí, uma oportunidade que abre aí, que é justamente a peça de impacto. Então você pode pensar numa peça de impacto, porque às vezes, mesmo quando a pessoa não tem o hábito de usar peças grandes, peças de impacto, ela pode vir a usar coisas assim por conta justamente de estar no ambiente digital e você não quer usar um excesso, não quer usar muito, né? Mas você precisa de algo que chame a atenção. E aí você usa essa ideia de uma peça que pode ser de um autor, uma peça arte, uma peça um pouco diferenciada, né? Então, aqui exemplos de como que a gente consegue realmente expressar desde uma coisa mais clássica, uma coisa mais ousada, uma coisa mais urbana, uma coisa mais praiana, uma coisa mais latina. A gente tem vários estilos e todos eles cabem dentro desse universo do digital como forma de se expressar. E aí, para a gente pensar realmente assim como a marca pode trabalhar com isso, eu vou dar alguns exemplos. O primeiro exemplo é o da Cartier. A Cartier quer conquistar a geração Z, uma geração que a gente sabe que não consome tão facilmente. Para isso, você precisa estar bem alinhado com os valores deles. E aí ela chama quem? Rami Malek, Willow Smith, Maisie Williams, Troye Sivan e Jackson Wang, justamente para trazer um frescor dessa nova geração. E é uma geração que é fluida em termos de gênero, de construção de imagem. Então, todos eles falam, né? São diferentes tipos de belezas, diferentes tipos de construção de gênero, e é isso que essa geração gosta. Então, para ganhar os novos clientes, a nova geração, ela se alinha a justamente pessoas, né, celebridades, atores, né, artistas que são relacionados e que despontam para falar disso. E mais que isso, olha que feed inteligente, né? Você olha, esse feed tem esses ícones, né, contemporâneos, essas pessoas que são, né, referência, né, que são influenciadores para essas novas gerações, e ao mesmo tempo tem ali, né, a Odisseia da Cartier, conheça a história da Cartier. Lembre-se, geração Z adora aprender pelas redes sociais. Ela quer conhecer a sua história, ela quer saber de onde você veio. Então, eles contam a história da Cartier. Quer saber de onde veio a Cartier? Deixa eu te contar aqui como é que é. Você quer saber um pouco sobre esse produto da Cartier? Vou te contar mais um pouco essa história. Então, esse tipo de diálogo cabe como uma luva para conquistar novos clientes. E para aqueles que já são clientes, só reafirma o valor, então é ótimo. A gente vê aqui agora uma ação da Bulgari, né, que é justamente colocando as suas joias sobre o corpo masculino, né, e um corpo
de um ícone desse momento, que é o Shawn Mendes. E aí, justamente quando a gente olha para esse look dele, pensa, pô, é feminino, é masculino, ele está usando uma peça que é para homem ou uma peça que é para mulher. Isso não importa para a geração Z. Esquece o que a gente está acostumado. Então, o alinhamento com a geração Z é um alinhamento com os seus valores. E, por exemplo, pensar a questão de gênero de uma maneira fluida faz parte deles, né? Também é bacana a gente pensar uma coisa sem a ideia de geração, né? Uma ideia sem, ou melhor, sem a ideia de idade, né? Então, a ideia de você colocar uma mulher mais velha, madura, né? E mostrar toda a sua força, isso é fabuloso também. E também conquista clientes e também cativa aqueles que já são clientes, ficam orgulhosos de serem clientes de uma marca que pensa dessa maneira. É o caso da Sauer, aqui como a gente pode ver, esse daqui é um print direto do Instagram deles, né? E aí a gente entra no segundo item, que é a questão de proteção e segurança. Quando a gente pensa em proteção e segurança, já falei isso ali no início, mas acho que vale a pena a gente reforçar. As pessoas podem e devem usar joias porque elas estão em casa, então isso já torna o uso de joia também mais seguro, né? Então você está usando joia para quê? Para estar no ambiente digital. Outra coisa é que as joias podem e devem ser limpas de uma maneira muito tranquila, sem perder a qualidade por conta disso. Então, a joia é um produto que pode ser utilizado sem nenhum medo, né? Outro elemento muito importante desse momento no comportamento do consumidor é buscar pelo básico, mas não pense que é o básico básico, né? É o básico com alguma coisa que deixa ele um pouco mais marcante, que vale a pena o investimento, né? Que vai chamar a atenção de alguma maneira, né? Eu acho que essa sacada que, por exemplo, a gente pode ver nessas peças da Monte Carlo, que são absolutamente leves e que, no entanto, têm impacto. Então, lembre-se, custo-benefício, a ideia de leveza, a ideia de básico, tudo isso é importante para a gente pensar esse novo comportamento do consumidor, que precisa de joia que é bem leve, que é bem prática, que não atrapalha o dia a dia dele de trabalho, né? Então, é um básico reinventado para conquistar novos clientes mesmo, né? Então, trazendo pesquisa de materiais, trazendo novas formas, tudo isso cabe dentro desse novo básico que conquista clientes que não são normalmente os compradores tradicionais do mundo da joalheria. O que a gente está querendo dizer com isso? Expanda sua mente frente à ideia de clientes. A gente precisa ter um olhar mais aberto, mais com vontade de conhecer novos clientes que não são os clientes tradicionais. O cliente tradicional a gente sabe como ele é, a gente já o conhece, mas vamos conquistar novos, né? Então é um pouco essa que é a ideia. Então, as peças, quanto mais simples, fáceis, leves e que não atrapalhem meu dia a dia, né? Melhor. Lembrando, o meu dia a dia agora tem várias camadas nesse dia a dia, né? Desde o trabalho até o ambiente doméstico, passando por social e por familiar, tudo está misturado e sobreposto, tudo acontecendo dentro de casa, né? Lembrando, a segunda onda está aí, isso vai voltar a acontecer, a gente vai ficar muito tempo dentro de casa de novo. Então, é bem importante a gente estar preparado para essa situação e a gente pode ajudar a nossa cliente a se expressar. E aí a gente já tem um gancho ótimo para a gente falar do próximo item que os clientes buscam, que é justamente a questão do conforto, né? Então, a peça tem que ser leve, ela tem que ter acabamento primoroso, mesmo sendo leve, porque a ideia é justamente você nem perceber que você está com uma peça, que você está vestindo uma peça, né? Que isso faz parte do dia a dia. É a versão moletom do mundo das joias, né? Bem leve e com acabamento muito, muito, muito depurado, para justamente fazer com que não pese, que a gente não sinta o uso dessa peça, né? Mas ao mesmo tempo a gente está ali com ela, podendo expressar o que a gente pensa, o que a gente é. Né? Então a ideia de conseguir expressar, né, é muito importante. Daí vem pedras, vem detalhes e coisas ligadas a isso. O conforto também é algo que se conecta muito
as novas gerações, principalmente a Z. A Z não gosta de ostentar, então ela vai comprar sempre pequeno, leve, né? Ela gosta muito de criatividade, então isso sim a gente pode trabalhar, né? Então reinventar as joias leves, basicamente, e também os valores. Então, quando a gente olha para essa propaganda, por exemplo, da Vivara, ela tem uma super conexão com a nova geração, né? Então a gente tem modelo negra, olha, a ideia da diversidade, modelo negra, modelo plus size, modelo PCD, pessoa com deficiência, que é a Paola Antonini, né, que é a loira dessas 4 que vocês estão vendo aí. Ela, na verdade, não tem uma das pernas, que ela perdeu abaixo do joelho, uma perna justamente por conta de um acidente de carro, né, e a feminista, né, fada sensata feminista, né, que é a Manu Gavassi, que virou também um meio que uma Midas, né, desse momento, né? Ela toca, aquilo vende, né? Então você coloca ali a diversidade, né? Mulheres que são protagonistas, mulheres que são fortes e que se construíram apesar de todas as adversidades, né? Então acho que é bem bacana a gente perceber essa conexão que a Vivara faz com a nova geração, conquistando, portanto, novos clientes, né? Tendo um posicionamento para isso. A casualidade é algo que o brasileiro adora, a brasileira adora, né? Então, a ideia de uma peça que é muito leve, muito simples, que às vezes nem tem cara, obviamente, de joia, mas que é, né? Isso é bem importante para a gente pensar, né? Essa nova situação que a gente vive, né? É bem importante essa ideia da casualidade ser levada para a joalheria como algo que é uma peça que é muito fácil de ser utilizada, que ela é muito versátil, porque ela se encaixa em várias frentes de vestuário que a pessoa está utilizando e mesmo das atividades do dia, né? Então ela enfrenta a reunião, né, com facilidade, você trabalha em casa com facilidade, com joias que são absolutamente cotidianas e que não, né, atrapalham o seu dia a dia. No entanto, elas dão um plus no seu look, elas dão um plus, né, naquilo que você está querendo passar para as pessoas, né? Então é um colar, é um relógio, é um brinco bacana, né? Então alguma coisa que traz, né, esse despertar de uma aparência aonde a parte de cima, né, o top, ele é realmente muito mais trabalhado que a parte de baixo. Né? Então, simples, leves, né? Que você coloque e tire também com facilidade. E isso é uma dica também para a gente pensar, né? E com cor, né? Então, a ideia de trazer pontos de cor, pontos de luz a partir justamente desse tipo de produto com casualidade. Também faz parte da casualidade você se expressar das suas coisas mais cotidianas e mais íntimas, como, por exemplo, né, trazer para a informalidade, né, coisas que são do mundo, por exemplo, do sagrado, né? Então, você traz as suas crenças sobre o seu corpo, né? Então, desde elementos que são alinhados com religião, até elementos que estão ligados a serem amuletos de sorte na cultura brasileira, a gente tem de uma ponta a outra todos os credos e todas as crenças podendo ser contemplados, né? Então é uma maneira divertida, bacana, né, de trabalhar essa questão da casualidade no Brasil. Lembrando que o Brasil é riquíssimo em termos de diversidade de crenças, então a gente pode parar e olhar para cada uma delas, né, e tentar explorar, né? Então, por exemplo, a gente pensar que Rio Grande do Sul, né, e Bahia são estados onde as religiões de matriz afro são muito fortes. Aí você pode até estar pensando, Rio Grande do Sul é Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul é só a gente ir no IBGE e pedir qual é a primeira, qual é a segunda, qual é a terceira maior religião de cada uma, né, das regiões, ou dos estados, ou das cidades, que a gente descobre, e aí a gente descobre uma infinidade, por exemplo, que no Amazonas a gente tem como segunda maior religião a hindu, a segunda maior religião de São Paulo é o budismo, a segunda maior religião no Rio de Janeiro são de matriz evangélica, sobretudo neopentecostais. Então a gente tem uma variedade, né, de religiões no país muito grande, que varia de acordo com a região onde você está. Todas elas vão ter formas de se expressar via joias. Por que não, então, a gente olhar para esse leque imenso e até fazer as proporções a partir das proporções que a gente sabe que existem no país.
Então, vamos para as tendências criativas para a gente pensar aquelas que são confirmadas para o inverno de 2021. Então, a primeira coisa, ou seja, né, para o segundo semestre do ano que vem, né? A primeira coisa é a gente pensar as cores. As cores, né, elas vão, de certa maneira, ajudar bastante o Brasil nesse sentido, porque são cores que pedem alegria, que pedem a ideia de conforto, de tranquilidade, e a gente, para trazer sentimentos bons, positivos, e a gente tem isso aparecendo nas pedras brasileiras de duas maneiras. Primeiro, pela cor mesmo, a gente tem uma quantidade de pedras coloridas muito grande no país, e segundo, porque a gente tem também todo um elemento, né, de simbologia ligado às pedras brasileiras, aos cristais, por exemplo, que faz com que a gente também possa explorar isso como elementos positivos, de trazer tranquilidade, de trazer pensamentos, né, agradáveis nesse momento que a gente está vivendo, né? Então, primeira coisa, então, é a gente pensar também que essas cores, elas não vão também desaparecer para o ano de 2022, elas continuam em 2022, né? Então, a gente tem um desenvolvimento cauteloso em relação à cartela de cores, né? Mudando de 2021, né? Do inverno de 2021 para o verão de 2022, com o mesmo tipo de andamento, tá? Então, as cores de apelo natural são as que mais são fortes, as que mais vão ser chamadas. Não usei Pantone aqui, porque, na verdade, para o universo da joalheria, seria até mais negócio a gente trabalhar com outros elementos. E vou falar dos metais conforme eu mostrar justamente as próprias peças. Uma coisa legal é a gente pensar assim, verde, verde acinzentado, verde menta, verde azeite. Olha quantos verdes a gente tem, né, nesse verde petróleo, né? Então, olha só quantos verdes a gente tem para trabalhar, né? Quando a gente olha para essa cartela e pensa nas pedras brasileiras, a gente sabe que a gente tem diversas pedras para encaixar em cada uma dessas possibilidades. Então, mergulhem nisso, mergulhem numa abertura, né, para pensar, inclusive, pedras que estão fora daquele leque convencional de se pensar, né? Faça pesquisa de materiais mesmo, né, e entre nisso com força. Então, vamos lá. Para a gente pensar o verão, né? A gente vai, desculpa, eu tinha falado inverno, mas a gente vai começar pelo verão, óbvio, né? Então, para a gente pensar o verão, né? Então, salada de frutas, né? E flores com bestiário tropical na verdade, a ideia de você juntar tudo numa grande panela, né? Tropical, equatorial, que é opulenta, que é cheia de referências à natureza, de uma maneira ampla, das frutas, as flores, até os animais, né? Então, a gente começa com o Ulla Johnson desfilando peças que são grandes, impactantes, que são assimétricas, né, que são todos elementos de tendência, então assimetria, inspiração na natureza, né, e ao mesmo tempo ela consegue ter uma elegância, uma suavidade. Então, o tamanho não significa peso, significa inclusive um traço bastante delicado, né. Também nessa tendência a gente pode buscar e olhar para essas peças que tem cara de universo praiano, né? Como se fosse uma moda de praia, né? Então aquela coisa quase teen, sim, quase teen, quase buscando, né? Lá no passado, naquele verão que você viveu na sua adolescência, né? Na sua infância, né? Referências para poder pensar a criação. E aí a gente entra nesse universo todo divertido de flores, de frutas, né, que podem ser trabalhados das mais variadas maneiras, inclusive com o uso e abuso, por exemplo, de esmaltação, né? Flores de todos os tipos, das mais literais às mais estilizadas, né? E, por exemplo, né, quando a gente pensa nas não estilizadas, naquelas que estão bem fiéis, bem próximas, né, da realidade, elas trazem, de certa maneira, um impacto muito grande, um impacto pelo tamanho, um impacto pelas cores que são utilizadas, né? E que para o universo do digital funciona muito bem, né? Justamente para ter
esse impacto, né? Para ter essa força, né? Agora, se você é daquelas que não gosto muito de coisas muito, ou a sua marca é daquelas que não gosto muito de coisas assim, né? A gente pode pensar em elementos que são mais delicados, né? E que formam conjuntos, por exemplo, né? Mas a cor é um elemento forte para essa tendência, né? Então, laranjas, cítricos, né? De uma maneira geral, animais pequenininhos, como esse pequeno, né? Essa pequena ranzinha, né, pimenta, jabuticabas e assim por diante, né? E animais trazendo justamente toda a força, né? Então, força e diversão, né? Quando a gente pensa nesse macaquinho da Stella McCartney, tem algo bastante divertido e ao mesmo tempo uma força muito grande nesse imenso escorpião, né, da Balmain, por exemplo. Bem, aí a gente vai para a segunda tendência, né, que é relacionada a juntar, na verdade, um elemento esportivo com um elemento romântico. Então, é basicamente uma linguagem que fala de elementos do esporte misturado com um elemento de uma visão doce, de romântica, né? Como que a gente pode ver isso da melhor maneira? É praticamente a gente pensar numa menina com um vestido todo delicado, cheio de babados, andando de skate. Então, esse encontro de urbano com romantismo é algo bastante importante para essa tendência. E a gente vê bem como a gente pode utilizar formas naturais também, mas aqui já com uma pegada mais urbana, quase como se fosse um pin, né? Uma ideia mais grunge, né? Praticamente dessa abordagem, né? E formas geométricas também, né? Simplificadas. Então a gente tem aqui nessa tendência elementos que são bastante delicados por um lado e outros pesados, e é assim mesmo que vai funcionar, é do contraste entre o pesado e o leve, o delicado, né? Já nessa tendência, é uma tendência que gosta muito da casualidade, que é chamada conforto natural. O conforto natural, ele vai trabalhar com elementos que lembram, na verdade, coisas naturais ou que são efetivamente de origem natural, né? Então, esse brinco, por exemplo, ele lembra tartaruga, ele não é de tartaruga, mas ele lembra, né, o aspecto, né, de tartaruga, e o da direita trabalha com a questão da madeira, por exemplo, né? E também os próprios acabamentos um pouco mais rústicos para o lado de fora, não para o lado de dentro, remetendo também a um clima mais praiano, mas mais adulto, né? Menos teen e mais adulto, se a gente comparar, por exemplo, com a primeira tendência, né? E a ideia né, de ser muito orgânico, né? É bem importante também para essa tendência. Quanto mais orgânico, melhor, né? Como a gente vê inspirações, né, bem do Art Nouveau, né, bem fortes. E para o grupo mais sofisticado, né, de clientes mais sofisticados, a gente pode trabalhar com a questão do básico, né? Então é uma tendência que o nome dela é básico, 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 é um pouco justamente quais são as linhas, né? Então essa ideia de buscar linhas puras, linhas retas, linhas controladas, né? E ao mesmo tempo depuradas, né? Sem excesso. Tira o excesso, tira o excesso, tira o excesso, né? Então, como a gente pode perceber, ela consegue ser orgânica, mas não vem com aquela coisa cheia de arabesco, né? Não, ela simplesmente é orgânica e bem limpa, bem sem, né, nada que seja excesso. Essas torções também, né, como se fossem cordas, também vem nessa tendência bastante básica, né? Então são elementos de impacto, mas que são simplesmente uma chapa, que é simplesmente, né, um metal. E aí o inverno 22 para a gente pensar, né? Então a gente viu o verão 21 e 22 e agora o inverno. Nossa, mas com tanta antecedência assim, para a gente poder pensar como que a gente vai trabalhar as coleções, né? A gente precisa ter antecedência. E aí a gente entra com cores que, olha só, como eu falei para vocês, são cores que são descendentes daquelas primeiras, né? O inverno é um pouco mais fechado, um pouco mais escuro e também mais quente, né? Mais acolhedor, né? Já que a gente deve entrar no inverno de 2022 como o primeiro inverno sem Covid, então a gente vai chegar de uma maneira mais aberta. Por isso, o barroco nosso de cada dia, né? Então, esse tipo de tendência que para brasileiro cai como uma luva. A gente adora essa opulência, essa sobreposição de excessos de referências,
o ouro bem ouro antigo, né? Aquele ouro amarelo antigo, ouro bem português. Isso é super importante para a gente, né, olhar para aquela, praticamente para a gente olhar para esse universo, né, de referências bem fortes que a gente tem no Brasil, que é justamente do Barroco e do Rococó, né? Então, quando a gente olha para esses desfiles do Elie Saab, do Alexander McQueen, né, ambos agora em 2020, a gente vê essa, né, essa brincadeira de Barroco e Rococó rolando ao mesmo tempo. Para quem não sabe, Barroco, ele não tem espaço, né? Ele é isso daqui, ele não tem espaço, ele tem, tudo é preenchido, tudo tem algum tipo de informação visual. O Rococó, ele é mais esse daqui, porque ele tem espaços em branco, né? Literalmente, ele tem espaço. Então, isso faz o Rococó. O Rococó é um pouquinho mais agradável, menos pesado, e o Barroco, ele é opulento e bem mais pesado. Mas, de qualquer maneira, tanto um quanto o outro fazem muito sentido no Brasil, e são referências para a gente olhar. Né, aqui na Simone Rocha, olha como as pérolas podem entrar. Então, não é só a pérola barroca, muitas vezes que a gente fala, também é algo que pode ser utilizado nessa tendência, mas essa ideia de peças que são pesadas, que têm aspecto pesado, né? Podem não ser, podem ser super leves, mas tem esse aspecto de pesado, né? Então, o diálogo das peças com as roupas, que também vem, né, nessa pegada de bordados pesados, né? Então, isso aparece também nos próprios brincos que são usados junto, esse desfile do Antônio Marras, por exemplo, né? Então, para a gente poder ampliar o nosso repertório, é legal a gente pesquisar mesmo, olhar o universo do barroco, né? Desse universo de joalheria barroca, né? Então, eu trouxe aqui uma do século XVII para vocês poderem começar a se sensibilizar ainda mais. Com certeza, grande parte de vocês conhece, né, esse universo, mas não custa a gente sempre pesquisar mais e trazer mais, né? E aqui, justamente, já versões contemporâneas, né, desse tipo de linguagem. Dolce & Gabbana, né, reinventando a maneira de pensar esse tipo de composição para as joias, né. Aí entra essa joia meio amuleto, né? Essa joia que é de proteção do corpo, né? Tem todo trabalha com esse imaginário. Não estou falando que crucifixo é amuleto, não é isso que eu estou falando, tá? É para a gente pensar o que significa dentro desse tipo de composição. Por isso que eles são grandes, por isso que eles chamam tanto atenção, né? Essa ideia de proteção, né? De algo que está ali sendo carregado para fechar o corpo quase, né? E essa ideia não é uma ideia equivocada, é uma ideia de pensar a joia como um tipo de adereço que trabalha com esse imaginário, que passa por esse imaginário, né? E aqui Dolce & Gabbana fazendo isso de maneira primorosa e no excesso, né? Então, quando a gente pensa os tamanhos, também é um elemento do barroco, né? Crescer o tamanho, ser mais dramático, tudo que é muito dramático cabe como uma luva dentro dessa tendência, né? Dá para fazer um pouco mais leve, um pouco mais? Pode ser feito também, como a gente está vendo aqui com a Anna Sui, né, fazendo algo bem mais tranquilo, né, em termos de referência. E aqui eu acho que é uma das coisas bem bacanas da gente pensar a questão da simetria. Então, você fazer um único brinco muito grande, muito impactante, e só ele é utilizado, né? Nada mais em volta, né, para chamar a atenção, né? O que para o look da live é uma ótima, né? Brincos, então, com peso, anéis com peso, né, com bastante tamanho, fazem parte para a gente fechar essa tendência. E aí a gente entra na tendência do democrático, do aristocrático confortável, me desculpa, né? O aristocrático confortável, ele traz toda aquela pompa e circunstâncias da aristocracia, mas agora, nesse momento, confortável. Então, quebra-se um pouco a rigidez, né? E aí a gente vê justamente a ideia do conforto entrando em joias que praticamente são acopladas às próprias peças, né, de vestuário, como a gente pode ver nesse da extrema direita da Bottega Veneta, ou mesmo na esquerda, né, na extrema esquerda da Hermès. Da Miu Miu já é um pouco mais, né, cara de bordado aplicado, mas esses dois dos extremos, assim, a gente percebe mesmo uma joia acoplada, né, e que faz com que você tenha a ideia de vestir de uma maneira bem mais ligada ao vestuário mesmo do que propriamente, né, a ideia
tradicional da joalheria. Então, aqui, Chanel Resort, muitas referências, né, a ideia de sobreposição, que é uma característica da Chanel, mas com vários, né, e sendo leves todos eles, né, então faz com que seja também mais leve pensar essa referência num vestido que é fluido, né, então que cai um pouco dessa ideia de estruturação aristocrática. Aqui já uma coisa mais estruturada, mas aí percebam que as peças entram de maneira bem delicada e bem pontuais para nesse componente, né, aristocrático que é esse visual, né? Então a peça ela pode ser uma peça de impacto, é uma peça que chama atenção, ela quebra a sisudez, inclusive, de um visual aristocrático, principalmente quando a gente pensa no ambiente mais de alfaiataria, né, que é toda estruturada, né, então vem uma cruz que quebra com isso, né, vem dois brincos imensos e balançando, que quebra também com isso, então a ideia de quebrar um pouco com essa sisudez, né, e trazendo inclusive um pouquinho de diversão, como esse colar de mini bolsa da Chanel, né. E para a tendência mais casual, mais ligado a um estilo, né, carioca, a gente pode trazer essa tendência que é o poder da terra. Aqui a ideia é a gente se conectar totalmente com elementos da terra, né? Então, tanto eles vão inspirar quanto eles vão ser mesmo, eles vão ser colocados dentro do universo da joalheria, né? Então, formas, materiais, texturas que remetem à natureza de uma maneira mais direta, formas orgânicas, delicadas, né, e que não tem tanto impacto em cor, né, a cor ela é muito bem pensada e são essas cores que puxam para o natural, né, então elas são mais baixas, né, osso, chifre, todo esse universo de materiais pode e deve ser utilizado dentro que, por exemplo, é base de muitas marcas que trabalham com biojoias, elas podem ser utilizadas aqui. Utilize também os materiais típicos da sua região. Eu trouxe aqui um que é uma coisa bem típica de Portugal, que são as cortiças. A gente pode e deve utilizar também o que é típico da região como um elemento para se diferenciar. E nossa última tendência, a gente vai entrar agora no sofisticado, abstrato geométrico. Esse tipo de tendência, ele conversa com quem gosta de arquitetura modernista, onde menos é mais, né? Então, um pouco essa ideia de linhas, né? Linhas, linhas, linhas e linhas geométricas, né? Controladas, né? Linhas artificiais, como vocês podem ver nessas peças. Também pode ser feito de uma maneira menos dramática do que essas aqui que a gente acabou de mostrar. Sim, a gente pode diminuir o tamanho, a escala e ganha do mesmo jeito, né, esse tipo de linguagem modernista, só que de uma maneira mais delicada e mais comercial. Mais comercial ainda, esse exemplo da Fendi e o exemplo da Isabel Marant, né, desfilados agora, também trazem essa ideia da geometria, mas com um pouco de humor, né, uma estrela azul, né, uma caixinha, então esse tipo de diversão que a gente pode trazer. E prestem bastante atenção, a gente viu, desde o início tem corrente, né? Vocês viram corrente aparecendo em todas as tendências, mas nessa em específico, eu gostaria de chamar a atenção para essa da Off-White, que é a imagem central, porque é justamente o uso de metais de várias cores, várias formas, uns mais geométricos, outros mais arredondados, mais orgânicos. Então, esse tipo de complexidade é bem bacana de trazer para essa tendência, justamente porque o mundo hoje é mais complexo. Então, isso também aparece na nossa própria geometria. Obrigado, espero que vocês tenham tido várias ideias para as próximas coleções, né? E que vocês tenham um 2021 e um 2022 cheios de sucesso. Obrigada.